Seus lindos e suas lindas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos chegando em época de férias, eu sei que vocês vão aí descansar um pouco, né? Mas vou continuar gravando as videoaulas para vocês e não esquece, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal, divulga, é muito importante. E outra coisa legal, vai escrevendo nos comentários aqueles assuntos que vocês têm dificuldade. Escreve, eu tenho dificuldade em fatoração, eu tenho dificuldade, e aí eu vou gravando essas videoaulas para vocês, tá bom? Então, vamos para a nossa videoaula de hoje? Vamos lá então. Bom, gente, então olha só, a nossa videoaula de hoje é sobre radiciação. Radiciação é aquele negocinho, sabe? Aquele Vzinho, aquela coisinha lá, então, pois é. O que é a radiciação de modo geral? Ela é indicada desse jeito aqui, ó. Tá? Onde esse A é o que a gente chama de radicando e o N é o que a gente chama de radical, tá? É a tal da raiz quadrada, raiz cúbica, né? Essas coisas. Coisa simples. Tem algumas raízes que são fáceis. Sei lá, raiz de 9. Quando não aparece nada aqui no radical, subentende-se que é um 2. Então aqui a gente fala que é raiz quadrada, tá? E como é que eu entendo, né, a raiz quadrada? Eu tenho que entender da seguinte forma: que número que vezes ele mesmo, nesse caso dá 9, né? Então, por exemplo, aqui, ó, que número que vezes ele mesmo dá 9? 3. 3 vezes 3, 9, tá? Mas isso vale para qualquer tipo de raiz. Bom, como é que a gente faz para calcular raízes de números grandes? Porque de números pequenos é relativamente simples, tá? Vamos pensar, por exemplo, no 64. Então, olha só. Raiz quadrada de 64. Como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos usar um processo que a gente chama de fatoração. Então, é assim, ó. Eu vou pegar o 64 e vou fatorar. Professor, isso parece aquele MMC. Isso, então, parece aquele MMC, tá? A ideia é essa mesma. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar este número e nós vamos dividi-lo quantas vezes for necessária, tá? Até chegar em 1. Então, olha só, 64. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2, né? Uma coisa importante, aqui na divisão aparecem somente números primos, tá? Os números que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Então, ó, 64 dividido por 2 dá 32. 32 dá para dividir por 2 de novo. Então, 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Chegou no 1, para. E aí, como é que eu faço a raiz quadrada? Ó, como é raiz quadrada, lembra aqui, ó, não tem nada, é 2. Eu vou fazer aqui em parzinho, ó. Faz parzinho. Não tem um parzinho de 2 aqui? Então, vou tirar um 2. Não tem um parzinho de 2 aqui? Vou tirar um 2. Tem um parzinho de 2 aqui? Tira um 2. Então, isso daqui fica 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. De modo geral, é desta maneira que a gente faz o cálculo de raízes, tá? Mas professor, pode ser que a raiz não dê exata. Pode acontecer, né? Vamos pegar um outro exemplo, ó. Raiz quadrada de 75. Como é que eu faço? Eu vou pegar, ó, o 75 e a gente vai fatorar de novo, tá? 75, ó, dica. Como termina em 5, dá para dividir por 5. 75 dividido por 5 dá quanto? 15. 15 termina em 5 de novo, então dá para dividir por 5. 15 dividido por 5, 3. E o 3 só dá para dividir por 3, aqui vai dar 1. Olha lá. O que aconteceu nesse caso? Aqui eu formei um parzinho. Então aqui eu tenho um parzinho, vou tirar um 5 da raiz. Esse cara aqui não formou par, então esse aqui tem que ficar dentro da raiz. Então isso aqui fica 5 raiz de 3. Inclusive, o que acontece?
Nas provas de vestibular, nas provas de concurso, Enem, essas coisas, normalmente acontece da resposta aparecer desse jeito, tá? Ela não aparece assim, ela vai aparecer na forma mais simplificada possível. Tudo bem? Professor, e quando é raiz cúbica, raiz quarta? Então é a mesma coisa. Na raiz quadrada a gente não está fazendo parzinho, na raiz cúbica a gente vai fazer trio. Então olha lá, ó. Vamos supor, raiz cúbica de 125. Olha lá, ó. Pega o 125 e fatora. Como aqui termina em 5, dá para dividir por 5. 125 dividido por 5 vai dar 25. 25 por 5, 5. 5 por 5, 1. Olha lá, chegou em 1, para. Como é raiz cúbica, aqui fez um trio, ó. Então, 5. Beleza? E quando for raiz quarta? Fazer 4, né? Então, por exemplo, a raiz quarta de 256. Olha lá como é que vai ficar. Então, nós vamos pegar o 256 e vamos fatorar. 256 dá para dividir por 2, porque é par, vai dar 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Chegou no 1, para. Beleza. Como é raiz quarta, eu vou juntar de 4 em 4, ó. Aqui vai tirar um 2, aqui vai tirar outro 2. Então, isso aqui fica, ó, 2 vezes 2, 4. Tudo bem? Beleza? Então, isso daqui é como a gente aprende na escola, né? Fatorando, fazendo as divisões e assim por diante. Existe uma técnica, né, para cálculo de raiz quadrada exata. Ó, existe uma técnica para cálculo de raiz quadrada exata, tá? Olha só, raiz quadrada exata, quando a gente quer calcular uma raiz de número grande, tá? Como é que funciona a técnica? Funciona assim, ó. Raiz, por exemplo, de 144. Como que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiramente, elimina o penúltimo número. Elimina o penúltimo, tá bom? Aí a gente faz assim, ó. Quanto que é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Aí pega esse cara aqui, ó. Quanto que é a raiz quadrada de 1? 1. Então, isso daqui, ó, o 12, é uma possibilidade. Eu tenho, na verdade, quando a gente faz essa técnica, a gente sempre vai ter duas possibilidades. Uma é essa e a outra possibilidade, qual é? Esse número aqui eu vou copiar, 1. E esse daqui eu vou tirar 10. Então, faz 10 menos 2, 8. Eu tenho duas possibilidades, ou o 12 ou o 18. Como é que eu escolho qual das duas a gente vai usar? A gente faz assim, ó. Olha para esse número, 1. Que número que vem depois do 1? 2. 1 vezes 2, 2. Vamos marcar esse 2 aqui, ó. Esse número que está antes daquele que foi eliminado, ele é menor ou maior do que esse? Ele é menor. 1 é menor que 2. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. Tudo bem? Vamos ver outra? Olha só. Quando a gente usa essa técnica, na verdade, tem duas coisas que podem acontecer. A gente consegue calcular a raiz quadrada ou a gente não consegue. Então, vamos ver outro exemplo, ó. Raiz de 225. Como é que a gente faz? Elimina o penúltimo. E aí a gente vem aqui, ó. Raiz quadrada de 5. Tem raiz quadrada de 5? Não. Como não tem raiz quadrada desse número, copia. Tá? E o 2, tem raiz quadrada? Também não. Então o que a gente faz? A gente pega o número que vem antes dele, que tem raiz quadrada exata. O número que vem antes do 2, que tem raiz quadrada exata, é o 1. Então aqui é 15. Como é que eu faço para descobrir a outra possibilidade? Copia o 1. E esse daqui eu faço 10 menos ele. 10 menos 5, 15. Tá vendo que as duas possibilidades deram iguais? Como deram iguais, aqui não tem muito o que fazer. A raiz quadrada de 225 é 15.
Tudo bem? Vamos ver mais uma? Vamos ver mais uma, ó. Vamos fazer a raiz de 289. Ó, raiz de 289. Olha lá. Então, nós vamos eliminar o penúltimo. Pega esse cara aqui. Raiz quadrada de 9, 3. Beleza. 2. Tem raiz quadrada? Não. Então, eu pego o anterior que tem a raiz. Anterior de 2 que tem raiz é 1. Então, uma possibilidade é o 13. Qual é a outra possibilidade? Então, a gente vai copiar o 1. Daí, 3 para 10, 7. Então, eu tenho ou o 13 ou o 17. Como é que eu faço para descobrir se é o 13 ou o 17? Que número que vem depois do 1? O 2. 1 vezes 2, 2. Esse número e esse, tá vendo? Eles são iguais. Como eles são iguais, eu pego o maior. Se for menor, eu pego o menor. Se for maior ou igual, eu pego o maior. Tudo bem? Raiz de 1521. Ô, professor, como é que você sabe esses números? Eu fiz uma colinha, não conta pra ninguém, tá? Ó, 1521, vamos lá. O que a gente vai fazer? Ó? Elimina o penúltimo. 2. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 15 é exata? Não. Então, eu vou olhar o número que vem antes, né? Antes de 15, o primeiro número que tem raiz exata é o 9, que é 3. Então, 31. Uma possibilidade é o 31. Qual é a outra possibilidade? Copio o 3, 10 menos 1, 9. Tenho essas duas possibilidades. Como é que a gente vai decidir qual que a gente vai usar? Que número que vem depois do 3? 4. 3 vezes 4, 12. Esse número, ele é maior ou menor do que 12? Ele é maior. Então, a raiz é 39. Tá? Uma coisa importante, que a minha grande amiga Ju me lembrou aqui, é o seguinte. Raiz quadrada exata, ela só pode terminar em 1. 2 ela pode? Não. 3 ela pode? Não. 4 ela pode? Pode. 5 pode. 6 pode. 7 não. 8 também não. Ou 9. Esses são os números em que a raiz quadrada pode terminar, raiz quadrada exata. Por quê? 1 vezes 1, 1. E 9 vezes 9 dá 81. Né? Então, o final é 1. 2 vezes 2, 4. Certo? E 8 vezes 8, 64. Aí depois eu vou pensar o 3. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 7, 49. 5 vezes 5, 25. E 6 vezes 6, 36. Então, se tiver algum número que a raiz quadrada não termina, né? O número que está dentro da raiz, o radicando, não terminar nesses daqui, com certeza não é raiz quadrada exata. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo disso daqui, para vocês guardarem direitinho. Vamos pegar um número grande agora, hein? Vou pegar... aumentar mais. 2.809. Ó, raiz de 2.809. Vamos lá. Elimina o penúltimo. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. Qual é o número que vem antes de 28 que tem raiz quadrada exata? É o 25, né? Que a raiz quadrada é 5. Então, uma possibilidade é o 53. Qual é a outra? Vou pegar o 5 e vou tirar 10 daqui, ó. 10 menos 3, 7. Então, tenho duas possibilidades, ou o 53 ou o 57. Como é que eu faço para decidir qual dos dois? Olha para esse cara aqui, ó. Qual é o número que vem depois dele? O 6. 5 vezes 6, 30. Esse cara, ele é menor ou maior do que esse? Ele é menor. Então, 53. Tudo bem? Beleza, gente? Quer fazer mais uma? Vamos fazer mais uma, vai, para terminar. Para aproveitar minha colinha. Não conta para ninguém, eu já falei.
raiz de 5.625. Estão vendo? Estou pegando um número grande para mostrar para vocês que isso daqui vale bastante, ó. Então, elimina o penúltimo. Raiz quadrada de 5 existe? Não. Então, copia. Tá? Agora eu vou pegar aqui, ó, 56. Que número... 56 tem raiz quadrada exata? Não. Que número que vem antes do 56 que tem raiz quadrada exata? É o 49, que é o 7. Então a possibilidade aqui é 75, certo? Para descobrir a outra possibilidade, copia o 7, 10 menos 5, 5. As duas possibilidades são iguais, então a raiz quadrada é 75. Tudo bem, gente? Então, aqui eu falei um pouquinho, né, como é que a gente calcula a raiz do modo geral, que normalmente a gente aprende, né, que é fatorando o número, lá que você vai fazendo as divisões, e aqui é uma técnica para poder ajudar. Lembrando, essa técnica, ela só funciona para a raiz quadrada exata, tá? E como é que eu vou saber que a raiz quadrada é exata? Então, não tem uma forma, não existe uma fórmula mágica, né, que fala assim, essa daqui é a raiz exata, tal, não sei o que, não tem essa fórmula mágica. O que se pode fazer é, vamos supor, aqui, né, eu achei que é 53, será que tá certo? Bom, como é raiz quadrada exata, a gente pode fazer 53 vezes 53 e ver se bate, tá? Percebam que assim, usando isso, a quantidade de conta que eu estou fazendo é bem menor, né? Porque no final das contas, vocês concordam que a única conta que eu tenho que fazer assim, pesada, seria essa, 53 vezes 53? Olha lá, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15, vai 1, 5 vezes 5, 25, com mais 1, 26. Olha lá, 9, 5 mais 5, 10, vai 1, 6, 7, 8, 2.809. Certo? Então, bateu. Tá bom? Então, isso é uma técnica, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, deixa o like aqui embaixo, faz divulgação, coloca no Facebook, coloca no Instagram, divulga para os amigos, mostra essa técnica de cálculo de raiz que eu acho que vocês vão gostar bastante. Então é isso, gente. Obrigado. Como eu falo sempre, matemática não é difícil, matemática é fácil e vocês vão vendo nas videoaulas que assim, eu vou mostrando algumas técnicas diferentes para ajudar vocês, tá bom? É isso, gente, obrigado e que a matemática esteja com vocês. Valeu, tchau, tchau!